Como medir a densidade de uma substância? Como verificar a densidade? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Meu nome é Fernando e hoje nós vamos entender como podemos calcular de forma fácil e em casa a densidade de um líquido ou até mesmo de um sólido. Ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos entender é o que é a densidade. Então, a densidade é uma relação entre a massa e o volume. Ou seja, a massa de uma substância é a quantidade de átomos, de moléculas que eu tenho ali. Tá? E o volume, então, é o espaço que essa molécula ocupa. Ou seja, a massa eu não consigo alterar. Porém, o volume eu consigo alterar. Através da temperatura, por exemplo, ou através da pressão. Mas isso nós vamos ver em outro vídeo, um experimento onde nós vamos entender esse conceito de volume. Então, o que eu preciso para calcular a densidade de uma substância? Eu preciso saber qual é a sua massa, ou qual nós vamos verificar através de uma balança. Nós precisamos saber, então, qual é o volume, e que nós vamos conseguir, então, medir através desses copos medidores. Aqui, então, nós vamos utilizar o mesmo volume para todos, e daí nós vamos verificar qual é a massa deles. Ou seja, eu tenho aqui, então, eu tenho óleo de coco, tenho água, detergente e óleo de soja. Eu quis pegar justamente substâncias que nós temos ali no nosso mais fácil de encontrar no nosso dia a dia, e no caso todos eles são líquidos, porque é mais fácil da gente conseguir verificar a densidade deles então com uma balança e com um copo medidor. E é possível calcular a densidade de sólidos, por exemplo, nós vamos tentar, eu vou explicar como calcula aqui de um sólido. Primeira coisa então, nós vamos ligar a balança, eu vou colocar o copo medidor aqui em cima, e na minha balança aqui então ela tem a função tare. Essa função, então, você zera o peso do copo, ou seja, ele vai descontar o peso do copo, para não considerar ele, então, agora no nosso cálculo. Ok? Então, eu vou começar aqui, então, pelo óleo de coco. Vou colocar, então, em todos eles, como eu falei, vou colocar o mesmo valor. Vou colocar 50 ml. Então, vou colocar aqui 50 ml. Então a massa aqui deu 42 gramas. Então eu vou fazer o cálculo, né? Massa dividido pelo volume, ou seja, 42 dividido por 50. E isso então vai me dar a densidade do óleo. Ok? Agora nós vamos então verificar, vou deixar aqui, nós vamos verificar agora a densidade do detergente, que é um produto que é muito comum nas nossas casas também. Então eu vou verificar aqui, vou colocar aqui o detergente. Então eu tenho ali 50 ml também. Vamos lá. Então coloquei aqui 50 ml também de detergente e a massa dele então deu 45 gramas. Então fazendo massa dividido por volume, 45 dividido por 50, eu vou então encontrar a densidade do detergente. Então agora nós vamos calcular a densidade da água e do óleo de coco. Vamos lá então. O mesmo volume, 50 ml de água. E vou verificar aqui na balança a massa. Então 50 ml de água me dá uma massa de 50 gramas para a água. E para o óleo de coco, 50 ml de óleo de coco. Então, me deu 38 gramas de massa. 50 ml de óleo de coco, 38 gramas de massa. Então, fazendo a densidade então, da água, 50 gramas dividido por 50 ml, ou seja, massa por volume. Aqui é a mesma coisa, massa 38 gramas por volume de 50 ml. Então agora eu vou mostrar para vocês o resultado das densidades que nós obtivemos. E agora, como que eu posso calcular a densidade de um sólido? Se esse sólido
for um formato geométrico conhecido pela matemática, de fácil acesso, como um cubo, como uma esfera, um retângulo, que eu consigo calcular pela matemática as suas dimensões do seu volume, então é mais fácil de eu calcular o volume dele. Quando ele for todo irregular, como por exemplo um parafuso, como uma tampa, então eu preciso fazer o quê? Primeira coisa, eu vou verificar a sua massa, então eu coloco numa balança e verifico qual é a sua massa. No meu caso, dessa tampinha deu 7 gramas. E agora, para eu poder calcular o volume dele, eu posso verificar de uma forma mais prática para você fazer em casa, que é você colocando dentro de um recipiente com água. E você tem que verificar, então, qual é o volume inicial de água. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar 100 ml de água. E depois, quando eu colocar a tampa ali dentro, eu vou verificar qual é o volume que aumentou. Esse volume que aumentou é o volume da minha tampa. Ok? Então, eu calculo também a massa pelo volume. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, então, 100 ml de água. Bom, então, coloquei 100 ml de água. Agora eu vou colocar a minha tampa aqui. Esperar ela afundar. Como ela tem um furo no meio da tampa, ela vai afundar. E agora, então, eu consigo verificar qual é o volume que aumentou. No caso do meu copo medidor aqui, ele marca só de 50 em 50 ml. Ou seja, por isso, então, eu tenho que verificar ali com uma régua. Tem a régua aqui. Eu posso verificar com uma régua quantos milímetros tem entre uma marcação e outra. E daí, com isso, eu consigo saber a cada 1 milímetro quantos ml que vale. Ou seja, então agora eu consigo verificar aqui quantos milímetros a tampa aumentou e calcular então o seu volume. Claro que tem recipientes que são bem mais precisos, mas esse daqui é um que eu acredito que muita gente tem em casa, então se torna mais fácil de fazer. Por isso os líquidos são mais práticos para serem feitos. Então esse é o nosso experimento para que você entenda o que é a densidade. Ou seja, a densidade principalmente que você precisa entender é que ela é uma relação entre a massa e o volume daquela matéria, daquela substância, e ela tem uma relação direta ali com o volume, ou seja, o espaço ocupado por aquela substância. Tem aquele exemplo do que 1 kg de chumbo e 1 kg de isopor. Os dois vão ter a mesma massa, 1 kg e 1 kg. Porém, o volume deles vai mudar. Então, 1 kg de chumbo é extremamente pequeno, compacto, ou seja, suas moléculas estão bem compactas. E 1 kg de chumbo, ela é um volume bem maior, justamente porque eu tenho ali, as suas moléculas, né, estão bem mais afastadas umas das outras e por isso eu tenho, então, um volume maior. Lembrando que o volume ele pode ser alterado dependendo da temperatura. Então, nós vamos fazer um outro experimento para conseguir visualizar isso de uma forma melhor. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.